Muito obrigada. Bom dia, meus queridos. Graça e paz a todos. Realmente eu já me sinto em família aqui, viu? Isso que é o bom do reino de Deus, né? A gente pode ir em qualquer lugar e a gente acha a gente nossa. Glória a Deus por isso. Como o pastor falou, eu me chamo Milena, tenho 25 anos e atuo ali na região da Amazônia há 7 anos. Graças a Deus tenho tido esse privilégio. Eu vou poder hoje compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito ali na nossa região. Ontem, aqueles que puderam assistir, aqueles que estavam aqui, já ouviram um pouco da Amazônia. Mas, meus irmãos, a Amazônia é muito grande, né? A gente tem ali uma grande porcentagem do nosso território brasileiro está ali na Amazônia. O Gabriel, missionário que esteve aqui ontem, é de um lado da Amazônia e eu estou lá do outro lado. Então, para a glória de Deus, o Senhor tem alcançado muitos cantos ali na Amazônia também. Mas antes de compartilhar com vocês da mensagem, eu quero pedir para o irmão soltar para mim lá o primeiro vídeo, por favor. E aí vocês vão ver um pouquinho dessa trajetória aí. E aí, no decorrer desse tempo juntos aqui, eu vou poder explicar um pouquinho mais.
Amém, queridos? Deu para ver um pouquinho, né? Glória a Deus. E muitas coisas o Senhor tem feito. Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Nós vamos ler 3 versículos aí, do versículo 15 ao versículo 17, que é o nosso versículo tema deste ano, né? E no decorrer aí do nosso tempo, eu vou poder compartilhar um pouquinho de cada parte desse vídeo. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 15, todos acharam? Todo mundo veio para EBD, né? Então, todo mundo achou aí. Glória a Deus. Diz bem assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Meus irmãos, versículo 15, eu digo que faz claramente assim, eu pude viver isso na prática, literalmente. Os irmãos perceberam no começo do vídeo, né, que eu fui ao campo missionário no ano de 2017. E eu tinha 18 anos nessa época. Mas o meu chamado missionário se deu um pouquinho antes disso. Se deu no ano de 2016. E, meus irmãos, o ano de 2016, eu morando aqui em São Paulo ainda, não sei se eu falei aos irmãos, mas eu sou natural daqui de São Paulo, morava ali na região de Arujá. Alguém conhece Arujá? Conhecem? Aqui é legal. Eu pergunto lá na Amazônia, ninguém sabe onde é. Aqui todo mundo sabe, né? Morava ali na região de Arujá. Fazia cursos de dança aqui no Tatuapé. Eu sempre fui apaixonada por balé clássico. E toda a minha vida aqui, eu sempre estudei dança. E o meu sonho era me formar em dança, né? Eu já estava literalmente ali desde os 7 anos de idade, aos 16, fazendo aquilo que eu gostava. Para a glória de Deus, nessa época aí dos meus 16 anos, os meus pais já haviam se convertido, né? A minha família toda já estava aí nos caminhos do Senhor. Fui a primeira da minha casa a se converter e, para a glória de Deus, ainda criança, pude ver os meus pais também indo assistir apresentações, né, do Ministério Infantil e recebendo Jesus, para a glória de Deus. Então, eu confesso aos irmãos que com 16 anos, a minha vida, aos olhos humanos, estava do jeitinho que eu havia sonhado. Os meus sonhos estavam caminhando. Eu estava realmente tendo ali os meus pais me apoiando, tendo, para a glória de Deus, uma família vivendo em paz, não estava passando por dificuldades em casa. Mas, meus irmãos, eu estava querendo viver a minha vida. E eu não estava me perguntando qual era a vida que Cristo queria que eu vivesse. Eu simplesmente havia me esquecido dessa verdade, que nós encontramos aqui no versículo 15, que nós que recebemos a Jesus Cristo, passamos a viver para Ele. Passamos a viver para a glória dEle, viver a vida que Ele quer em nós e que Ele tem para nós. Mas eu estava correndo atrás dos meus sonhos apenas. E isso começou a me sufocar. Isso começou a me consumir de tal forma de eu começar a ficar angustiada, de eu começar a ficar muito triste, de eu desenvolver aí, aos meus 16 anos, realmente um quadro de depressão. E eu cheguei em determinado momento, e foi quando os meus pais descobriram. Eu estava voltando do curso, fazia curso no Tatuapé, pegava o metrô até a Armênia, e eu parei na linha do metrô, desci do metrô ali na Armênia, parei e comecei a chorar, pensando por que eu não acabava com aquela angústia. Porque eu estava vivendo um ciclo, estava tudo muito bom, eu não tinha do que reclamar, mas eu estava insatisfeita ainda assim com aquilo que eu estava vivendo. E aquilo estava me consumindo, porque ingratidão, não sei para os irmãos, mas para mim é um negócio muito ruim, né? Nós não devemos ser ingratos. E eu sabia que eu tinha que ser grata por tudo que eu tinha, mas, de certa forma, eu não conseguia, aquilo estava me consumindo. E nesse dia eu comecei a chorar ali, eu travei realmente. Eu perdi o ônibus, cheguei mais tarde na minha casa do que o comum. Normalmente eu chegava meia-noite e pouquinho. Nesse dia eu passei desse horário.
Meus pais estranharam, porque isso nunca acontecia. E aí eles perguntaram o que tinha acontecido, e aí eu desabei. Compartilhei com eles como eu estava me sentindo. E os meus pais começaram a chorar junto comigo, porque também não entendiam o que era tudo aquilo. E eles começaram a cuidar de mim em oração. Meus pais começaram a realmente ter tempo de oração comigo. Não somente aquele tempo junto da hora do almoço, sabe? Mas era oração de manhã, nós orávamos na hora das refeições, mas tempo de oração, um tempo específico de falar com Deus em família. E aquilo foi me fortalecendo, pude compartilhar com o meu irmão também essa situação. Nessa época, o meu irmão já era casado, já morava ali no Itaim Paulista, os irmãos conhecem também, né? O Itaim, pois é. Meu irmão morava ali já no Itaim, também já havia se convertido, compartilhei com ele. E aí ele falou assim, olha, a gente tem uma diferença, irmãos, de 15 anos de idade, então ele me chama de filhinha. E ele falou assim, filhinha, eu vou para uma viagem missionária na Amazônia. E eu já fui uma vez, e eu vou pela segunda vez esse ano. E eu só falei assim, eu preciso ir. Eu não sabia o que me esperava lá. Eu falei, eu preciso ir. Porque eu queria fugir um pouquinho do que eu estava vivendo aqui, sabe? Eu falo que realmente Deus foi muito gracioso comigo, porque eu fui ter a minha primeira experiência missionária sem ter noção do que me esperava por lá. Então, para a glória de Deus, tudo deu certo, os meus pais conseguiram se organizar financeiramente, conseguiram me mandar junto com o meu irmão para a viagem do barco missionário, em 2016. Os irmãos conhecem o barco? O barco missionário ele atua com ações de compaixão e graça em comunidades ribeirinhas, onde já existem missionários radicais atuando. Então, vão realmente ali para fortalecer o trabalho dos missionários que estão atuantes. E, meus irmãos, foram 7 dias de viagem que eu pude passar ali em 2016. E em cada comunidade que nós parávamos, eu era confrontada com o que era a vida de verdade. Eu confesso aos irmãos que a realidade cultural, né, o choque da cultura ribeirinha, mexeu comigo. Mas o que mexeu mais comigo foi ver a satisfação de vida que aqueles missionários tinham. Estavam morando distantes, em vilarejos, em comunidades pequenas, jovens, alguns recém-casados, mas mesmo assim, satisfeitos, plenos no Senhor, felizes no Senhor. E eu comecei a falar, Deus, eu tenho todo o conforto, eu tenho tudo, e eu não tenho esse brilho nos meus olhos. Alguma coisa está errada. E eu até brinco que eu fiquei, Senhor, me chama, porque eu quero viver isso daqui. E eu comecei a pedir para que Deus me desse essa oportunidade realmente. Oportunidade de ter tal satisfação de vida. E para a glória de Deus, essa certeza foi se confirmando em cada dia da viagem. Passou a primeira comunidade, passei a segunda, a terceira, 7 comunidades. E nas 7 comunidades eu via o mesmo brilho nos olhos, eu via a mesma vida nos olhos daqueles missionários. E eu realmente pedi, Senhor, confirma isso, não agora somente no meu coração, mas confirma no coração dos meus pais também. E eu voltei daquela viagem muito impactada, mas não liguei para minha mãe no caminho, não liguei para ela no aeroporto. Para a glória de Deus, a gente é muito amiga, né? Então eu sabia que se eu falasse oi, ela já ia saber de toda a história, né? Porque mãe é um negócio, né? Que Deus, né? Revela assim. E aí, quando meus pais tinham uma lanchonete ali em Arujá, eu cheguei na lanchonete, abracei os meus pais, bênção, tal. E a primeira coisa que a minha mãe me falou foi, filha, eu sei que você quer voltar. E aquilo para mim, meus irmãos, foi certamente resposta clara de oração. E aí eu comecei a chorar, eu falei, mãe, eu quero. Ela, na próxima viagem, eu não deixei nem ela terminar. Eu falei, não, mãe, eu quero voltar para ficar. E aí quem começou a chorar foi a minha mãe, né? Porque vocês imaginem, há uma semana atrás, ela tinha deixado a filha ir com o irmão mais velho para a Amazônia, mas uma filha que estava pensando em tirar a própria vida. E uma semana depois, ela recebe uma filha que está falando em ter um outro tipo de vida. Uma vida totalmente ali, em independência do Senhor. Foi, no começo, né, um choque para os meus pais. E eu entendo o coração de mãe e pai, né, realmente, como que não deve ter ficado apertado o coraçãozinho deles. Mas, com o passar do tempo, o Senhor foi trabalhando também no coração deles. Eu tive aí 1 ano ainda, depois desse momento com eles. Foi só esperar fazer 18 anos.
voltei da viagem, já estava quase com 17, fiz 18, fui muito bem cuidada pela minha igreja ali em Arujá, e o Senhor cada vez mais confirmando essa vocação. E, para a glória de Deus, em 2017, eu pude ir para o campo missionário como radical ali na Amazônia. E, meus irmãos, eu digo que é mais do que verdade, porque nós precisamos aprender a viver a vida que o Senhor quer de nós. É claro que para cada um de nós o Senhor tem algo muito específico, seja aqui, seja em um determinado campo, seja em determinado ministério, mas nós precisamos nos perguntar qual é a vida que o Senhor espera que nós levemos. Porque senão as coisas começam a nos sufocar, essa vida começa a nos cegar e nós muitas das vezes podemos, infelizmente, deixar de olhar para essa verdade tão clara do Evangelho, que nós precisamos viver a vida de Cristo. Nós somos pequenos cristos aqui neste mundo. Amém? E ali em 2017 fui para o campo missionário. Os irmãos viram, logo no começo do vídeo, que tem umas fotos da minha família, não é? Meus pais começaram a se envolver com missões, também nem conheciam missões. Começaram a se envolver com missões, viraram promotores de missões, começaram a trabalhar aqui em São Paulo ainda com os povos ciganos. Os irmãos conhecem o trabalho com os ciganos? Gente, vocês conhecem Arujá e não conhecem os ciganos? Tem que conhecer os povos ciganos aqui também. É um trabalho especial que acontece ali em Itaquá, também pela Junta de Missões Nacionais. Existe uma tenda cigana ali e já existe uma igreja plantada ali entre os ciganos. E é um trabalho muito especial, viu, pastor? Se tiver a oportunidade, leva a igreja para conhecer, porque é muito, muito bom. E meus pais começaram a trabalhar com os ciganos ali também. O meu irmão, em 2018, entendeu o chamado com toda a família também, e também foi para a região da Amazônia. E nesse ano, 2024, os meus pais também entenderam um chamado específico para a região da Amazônia. E hoje, para a glória de Deus, estamos todos lá na Amazônia, né? Eu estou em uma região diferente dos meus pais, mas mesmo assim, a gente está bem mais pertinho do que nós estávamos aqui. E, meus irmãos, depois, aqueles que tiverem interesse, eu posso contar um pouco mais do testemunho da minha família. Porque realmente é também um testemunho de grande transformação. Meus pais eram macumbeiros e hoje estão anunciando a salvação em Jesus Cristo. A minha mãe não podia ter um segundo filho. E 15 anos depois, Deus respondeu a oração também, não dela, da minha bisavó, que era a única convertida em toda a família. E, para a glória de Deus, a minha família toda foi alcançada. E toda a minha família hoje está envolvida no reino de Deus. Amém? E aí, em 2017, fui para o campo, comecei ali a atuar, e eu tive a alegria de atuar durante 6 anos em uma comunidade chamada Punã, que faz parte do município de Uarini, que fica pertinho de Manaus. 3 dias de Manaus, a gente chega lá, 3 dias de barco. Muito perto, não é coisa muito longe, não. A gente chega ali no município de Uarini e também na comunidade do Punã. A comunidade do Punã é uma comunidade grande, né? Uma comunidade aí com cerca de mais ou menos 1.000 pessoas. E nós chegamos ali, 2 jovens. Eu com 18 anos, minha primeira dupla, Bianca, com 24. E nós chegamos em uma comunidade onde já existiam outras igrejas. E nós perguntamos, Senhor, o que nós vamos fazer aqui? O que o Senhor quer que a gente faça aqui? E nós começamos a fazer caminhadas de oração dentro daquela comunidade. Nós realmente íamos, né, nos apresentávamos, mas o tempo todo orando, pedindo, Senhor, abre portas. Abre portas porque a gente mesmo não sabe o que o Senhor espera de nós hoje aqui. Então, vai abrindo, vai nos conduzindo. E, meus irmãos, naquela comunidade, em determinado dia, em uma caminhada de oração, nós encontramos uma família que estava, assim, curiosa para saber quem eram as pessoas novas que estavam morando ali. E a gente estava com 2 coisas no coração. A gente estava com sede e a gente estava com vontade de falar quem a gente era para a glória de Deus. E eu e Bianca percebemos que aquela família, né, deu uma olhada diferente. A gente, oi, tem um copo d'água? Tem, que bom, né? Esperamos pegar o copo d'água, começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Relacionamento ali já foi criado. No outro dia, a gente já foi pegar uma garrafa d'água. Né? Logo que a gente chegou na comunidade, nós ainda não tínhamos geladeira, porque, por ser longe, é difícil os transportes, né? Então, a gente passou aí um tempinho sem geladeira no primeiro ano.
que até conseguir chegar lá, enfim, é outra questão isso. Mas aí isso era oportunidade, porque daí a gente ia pegar água nos vizinhos, né? Olha que coisa boa. Então a gente chegava no vizinho, vizinho, dá uma garrafa d'água. E essa família, especialmente, foi uma família em que nós pegamos muita água lá. E daí a água foi virando um peixe assado com farinha, foi virando uma caldeirada, relacionamento foi sendo criado. E quando nós, para a glória de Deus, conseguimos uma abertura, nós falamos, nós podemos começar a fazer estudo bíblico com vocês? E aquela família disse sim, pode sim. Começamos a dar estudo para a mãe e para os 3 filhos. E o pai, infelizmente, naquele momento, já se mostrou fechado, muito fechado, porque ele já havia tido outras experiências, né, já tinha visto maus testemunhos ali, e se mostrava muito machucado com o que ele achava que era igreja. E nós começamos a fazer discipulado, a fazer estudo bíblicos com aquela família, começamos a frequentar aquela casa semanalmente, né, estávamos ali sempre, mas assim, certinho naquele dia a gente veio para fazer o estudo, tá bom. E com o passar do tempo, para a glória de Deus, aqueles que estavam sendo acompanhados por nós no discipulado, aceitou a Jesus Cristo. Os filhos, os 3 foram batizados, para a glória de Deus. Mas aquele pai, infelizmente, ainda se mostrava com o coração muito fechado. Um coração muito rancoroso, um coração muito duro, mas nós não deixávamos de orar por ele. E aí eu já quero que você olhe aí no versículo 16, que vai dizer para nós que de que modo, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Meus irmãos, nós enfrentamos muitas situações com este homem específico, com este pai, o pai dessa família. Situações em que ele chegou a falar para a gente assim, olha, se vocês aparecerem aqui, eu não sei o que eu vou fazer. E a gente em oração ficava, mas Deus sabe o que vai fazer com você, vai transformar, fica aí. Hoje eu falo rindo, meus irmãos, mas foram dias que muitas das vezes nós realmente ficávamos chorando, realmente aos pés do Senhor. Dizendo, Senhor, coloca amor em nosso coração pela vida deste homem. Porque nós sabemos que só o Senhor pode alcançar, mas muitas das vezes as palavras deles nos machucavam. E isso não é uma coisa que a gente pode dizer que não existe, porque existe. Existe gente que é mais dura de coração. Mas nós não podemos olhar para corações assim, do ponto de vista humano. Porque do ponto de vista humano, nós olharíamos para essa situação e a gente poderia falar, quer saber? Tá bom, fique aí então. Mas o ponto de vista do Evangelho nos faz crer na transformação que Jesus pode fazer. Nós passamos, como eu falei para os irmãos, né? Morei ali por 6 anos. E foram 6 anos de muitas histórias. Dias em que ele literalmente fechava a porta na nossa cara. A gente sabia que ele estava lá dentro, ele fechava a porta. E dias também que ele abria a porta e chamava a gente para almoçar junto. Fala assim, não é um negócio espiritual, né? E nós, o tempo todo, orando por esse homem, e de pouquinho em pouquinho, nós começamos a ver Cristo mudando algumas falas, Cristo já mudando alguns comportamentos, Cristo agindo no período de tempo que ele estava tranquilo com a gente. Neste ano, eu fui realocada para o município de Uarini, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas chegaram 2 missionárias novas ali, missionária Thalita e Lilith. Vocês viram a foto delas, né? E hoje, este homem, que muitas das vezes fechou a porta para nós, que falou muitas coisas ignorantes e arrogantes, né, para a gente. Hoje, este homem vai na casa das missionárias e pergunta como que elas estão. Vai lá e pergunta se elas estão precisando de alguma coisa. Ele ainda não confessou a Cristo como Salvador. Mas eu creio que isso está muito perto de acontecer. Porque nós já estamos vendo essa transformação. Nós já estamos vendo nas atitudes dele que Deus está fazendo e está chegando perto dele se render por completo. E eu sei que vocês vão orar por isso também. E aí vai ser mais rápido ainda, em nome de Jesus. Amém? Ali naquela comunidade, por 6 anos eu tive também a alegria de caminhar com Jenny Kelly. Jenny Kelly foi uma das últimas fotos que apareceu no vídeo que eu mostrei para vocês, naquela parte frutos do trabalho missionário ali no Punã.
Jenny, quando nós chegamos na comunidade, uma mulher de 31 anos, que já havia vivido muitas coisas nessa vida. Já tinha dado realmente por muitos caminhos. E ela também já havia, na sua infância, na sua adolescência, já havia tido contato com o Evangelho. Mas na vida adulta, infelizmente, seguiu por outros caminhos. E quando nós chegamos lá, Jenny Kelly era uma pessoa muito machucada, com muitas dúvidas, com muitas histórias, com muitas experiências negativas que o mundo proporcionou para ela também. E em uma caminhada de oração também, nós conhecemos Jenny Kelly na varanda da casa dela. Começamos a conversar, começamos a se aproximar, e Jenny se mostrou muito aberta a se relacionar conosco, e a gente abraçou aquela oportunidade. Começamos a orar pela vida da Jenny, começamos a realmente criar ali uma amizade. E em determinado dia nós falamos para ela: Jenny, nós estamos orando por você. E ela olhou para a gente e falou: vocês estão o quê? E a gente está orando por você. Ela: mas por que vocês estão orando por mim? Aquilo assustou ela, gente, e assustou de verdade. Porque ela nunca tinha escutado alguém falar para ela que estava orando por ela. E nós falamos: nós estamos orando por você, porque a gente se preocupa com você. E aí ela recebeu aquilo, ficou meio, né? Eu, hein? Mas Jenny, com o passar do tempo, foi entendendo este cuidado em oração, foi entendendo o que era o vida na vida que a gente fala. Nós começamos a não apenas nos encontrar com a Jenny na casa dela ou na nossa casa. A gente começou a fazer farinha com a Jenny. E, meus irmãos, eu digo que ela me proporcionou experiências únicas da Amazônia, assim, em relação a fazer farinha, viu? Teve coisas que foram sensacionais, mas experiência única, sabe? Aquilo que a gente só quer viver uma vez mesmo. E, para a glória de Deus, esse relacionamento com a Jenny foi ficando cada vez mais firmado, e nós conseguíamos mostrar cada vez de uma forma mais clara a palavra do Senhor. Começamos também a discipular Jenny, começamos a ter encontros com ela semanais para estudarmos o texto bíblico. E Jenny começou a se mostrar tão interessada e tão disposta que, com pouco tempo de caminhada conosco, ela começou já a nos auxiliar quando nós precisávamos sair por alguma necessidade da comunidade. Quando nós não estávamos, Jenny cuidava dos cultos. Jenny já dirigia os cultos de oração, já trazia as mensagens nos domingos, compartilhava de Jesus no trabalho dela, na escola onde ela trabalhava. Aquela mulher que nós encontramos com tantas dúvidas, uma mulher com tantas marcas, começou a marcar de uma forma diferente a vida de outras pessoas. Uma mulher que a família dela, infelizmente, olhava e sempre dizia que ela ia cair no mesmo. Que, infelizmente, ela viveu por muitos anos assim, onde nem mesmo a família dela acreditava. Nós tivemos a alegria e o privilégio de poder olhar para a vida desta mulher com o olhar do Evangelho. Não da perspectiva humana, mas dessa perspectiva que Paulo está nos falando aqui. E nós sabíamos que Cristo podia fazer grandes coisas na vida dela. E, para a glória de Deus, hoje já tem 1 ano que Jenny Kelly entendeu também o seu chamado missionário e está atuando também no campo de missões nacionais. Jenny está atuando não somente em uma comunidade, mas ela tem alcançado 3 comunidades, ribeirinhas e indígenas, para a glória de Deus. Jesus tem transformado vidas que estão gerando transformação em outros lugares, e isso é motivo de alegria, isso é motivo de gratidão aos nossos corações. Vocês viram também que a gente trabalha lá com os amigos de missões, não é? Encontrei aqui uma turma linda dos AMs também, já fiquei muito feliz de conhecer alguns dos amigos de missões dessa igreja. E lá nós também temos tido essa estratégia. Eu, este ano, né, como eu falei, mudei ali para o município de Uarini, e hoje eu tenho atuado na revitalização da primeira igreja batista em Uarini, e também como mentora, junto com a missionária Raquel, das missionárias que estão chegando agora no campo. Então, nós cuidamos das missionárias que estão em outros lugares ali na região, e também estamos ali na revitalização do município.
E lá no município, as nossas estratégias têm sido as organizações missionárias. Eu fiquei muito feliz de ver as bandeiras aqui, né? Saber que a igreja também ama essas organizações. E, meus irmãos, os nossos encontros com os AMs lá acontecem no sábado à tarde, 4 horas da tarde. E na Amazônia, os irmãos sabem que não é calor, né? É mais do que calor. É um negócio, né? É um sol para cada um, literalmente. E teve um sábado que estava muito quente. Mas pensem em um dia quente, gente. Estava muito quente. E eu e a Raquel, a gente falou assim, amiga, eu acho que hoje as crianças não vão dar conta, não. E realmente, nós não estávamos errados. Aquele dia, nós temos aí um grupo, graças a Deus, de mais de 20 crianças que estão sendo acompanhadas. Mas naquele dia, a gente chegou um pouco antes, né, no templo. E aí, quando nós estávamos chegando no templo, na frente do templo tem um poste. E nós vimos um menininho escondido assim, ó, na sombra do poste, porque era a única sombra que tinha na rua. E lá estava o Marcelo, um menino de 10 anos, se escondendo, fugindo do sol na sombra daquele poste. E, meus irmãos, o Marcelo ele não mora perto da igreja, ele mora longe da igreja. E ele vem sozinho da casa dele para a igreja. E daquele dia a gente olhou assim, já de longe, aí eu falei para a Raquel, né, minha dupla, falei, amiga, Marcelo tá focado, né? Porque vindo onde ele vem, para os irmãos terem noção, quando nós vamos fazer visita lá na casa do Marcelo, né? Nós normalmente vamos de moto, porque é realmente longe. Mas o Marcelo veio a pé naquele dia e veio sozinho ainda. E aí, naquele dia, nós tivemos um encontro com os amigos de missões, mas algo chamou muito a nossa atenção na vida daquela criança. A gente viu claramente que o Marcelo estava com muita sede de Cristo. E a gente falou, a gente precisa investir mais nele. A gente precisa ter mais tempo com ele. E aí, no final daquele encontro, a gente falou assim, filho, semana que vem, vamos combinar? A gente vai lá para casa depois do encontro dos AM e a gente vai falar um pouquinho mais de Jesus. E ele animadaço, vamos, eu vou. Aí a gente falou com os pais dele, a família do Marcelo é toda católica. Então, nós oramos muito também antes de ir lá falar, né, pedir para fazer esse estudo com ele. Mas, para a glória de Deus, eles deixaram com muita tranquilidade. E o Marcelo foi no sábado seguinte, para a gente ter esse tempo de estudo bíblico depois dos AM. E, meus irmãos, no primeiro encontro do Evangelho de João, aquele discipulado do Evangelho de João, no primeiro encontro, nós tivemos a alegria de não ter apenas o Marcelo, mas a tia do Marcelo foi junto. Olha que bênção. E aí, eu e a Raquel, a gente falou, a gente não vai perder a oportunidade, tu fica com um, eu fico com o outro. Fiquei com o Marcelo e a Raquel começou a ter um estudo com a tia dele. E nós começamos ali esse processo de discipulado com os dois. Mas o Marcelo, no final da primeira lição, eu perguntei para ele se ele tinha entendido tudo que a gente tinha conversado. E o Marcelo, ele não respondeu a minha pergunta. Ele falou assim, eu preciso aceitar Jesus. Eu falei, amém, filho, mas você entende por que você precisa? E ele, com muita convicção, falou, porque eu sou um pecador. E eu preciso de Jesus. Meus irmãos, eu não tinha nem perguntado para ele, mas ele já tinha convicção daquilo. Ele já sabia que ele precisava tomar a sua decisão. E alguns podem dizer, né, é só uma criança, daqui a pouco isso passa. Mas, meus irmãos, eu creio que por meio da vida do Marcelo, toda a família dele vai ser alcançada. Eu creio que muitas vidas serão transformadas pelo testemunho que este menino irá dar e já está dando. Eu creio nos frutos que Cristo há de gerar por meio da vida desta criança. E por isso que nós podemos falar com convicção o versículo tema da nossa campanha, que é, portanto, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas, vida nova, novo tempo, tem surgido no coração daqueles que estão escutando. A mensagem de salvação, essa mensagem de transformação. Eu quero pedir para o irmão já preparar aí para mim, por favor, o próximo vídeo. E vocês vão conhecer uma menina preciosa, uma menina de 7 anos que se chama Emily Rebeca. E aí, vamos ver o vídeo, depois eu falo mais para vocês. Estou muito
a missionária tia veio aqui por outro missionário. Tem muita gente aqui porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abrem o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei. Chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, Ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. Meus irmãos, essa é Emily Rebeca. Ela tem 7 anos e ela mora lá no Iapoque. Alguém conhece o Iapoque? Sim, não? É mais longe que Arujá, viu? O Iapoque é longe. O Iapoque já é extremo, ali já com Guiana Francesa, né? E o reino de Deus tem chegado ali também. Os nossos coordenadores, juntos com a missionária Dina, foram fazer uma visita no Iapoque e encontraram este templo fechado. E eles foram orar ali no templo. E no tempo que eles estavam orando, sabe quem apareceu? A Emily Rebeca. E ela apareceu assim, feliz e orando em alta voz, agradecendo a Deus, porque Deus tinha escutado as orações dela. E não diferente da alegria que vocês viram no vídeo. Emily Rebeca tem caminhado naquela igreja, porque Deus abriu realmente aquela igreja por resposta da oração de uma criança. E, meus irmãos, assim como Emily Rebeca tem orado lá, existem muitas comunidades, muitos lugares na nossa Amazônia, que existem também outras Emilys Rebecas, outros Marcelos, que estão sedentos pela palavra de Deus, que estão sedentos de ouvir sobre o Senhor. E nós, como igreja, não podemos deixar essa oportunidade de ser resposta de oração, de ser resposta de oração de uma criança, de ser resposta de oração de famílias. Nós precisamos ir. Nós precisamos se envolver com isso, porque isso é um privilégio. Eu quero convidar você, que deseja se envolver com o reino de Deus, que deseja se envolver com o avanço missionário ali na Amazônia também. Missionária, não dá para mim ir agora não tem problema. Você pode orar por este campo. Você pode saber mais desse campo para entender as necessidades e orar de uma forma mais específica. Você pode ofertar e você pode sustentar missionários para que cheguem nas mais de 10 mil comunidades que não foram alcançadas ainda. Eu quero convidar você, que tem esse desejo, que tem essa coragem a se colocar de pé. Eu vou pedir para a irmã, eu deixei lá, e a irmã vai entregar para vocês 2 coisas. Um presentinho que eu fiz para vocês, porque vocês são corajosos, e glória a Deus por isso. E esse presentinho é um instrumento de evangelização. Depois vocês me mandem mensagem no número que vai ter aí também.
E eu vou explicar para vocês, caso vocês não conheçam ainda, como vocês podem evangelizar com esse chaveirinho, que é o plano de salvação. E louvado seja Deus pela vida de vocês, porque eu sei que vocês, especialmente, vão estar mais que segurando as cordas conosco ali. E a toda a igreja, que nesse tempo de campanha... Pode se assentar vocês, irmãos. Obrigada. Vocês que nesse tempo de campanha possam realmente abraçar, se envolver, deixar o coração de vocês queimar pelo reino de Cristo. Porque o reino tem chegado como resposta de oração em muitos lugares. Amém? Eu quero orar com vocês para finalizar a minha palavra. E desde já, muito obrigada ao pastor, obrigada à igreja por este tempo. Papai, nossa oração nesta manhã é para que o Senhor possa usar as nossas vidas. Para que o Senhor possa achar em nós, ó Deus, coração de filhos teus, dispostos a viver a vida que o Senhor espera de nós. Que o Senhor ache em nós, ó Deus, pessoas dispostas a terem o olhar do Senhor para a nossa nação, para o nosso Brasil. Que o Senhor possa encontrar, ó Deus, em nós, corações dispostos a amarem, a se dedicarem, a se envolverem, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, muito obrigada. Deus, a minha oração é para que o Senhor capacite esta igreja, que o Senhor use cada vez mais desta igreja. Use, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos, aonde quer que eles estejam, Senhor, para anunciar, para proclamar a salvação em Jesus Cristo, a transformação que o Senhor tem feito, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos preciosos em Tuas mãos. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém.